Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. E aí, gente? Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um Morning Book. Um excelente dia para você que vai estar assistindo depois, no seu tempo, no seu horário. Simbora, simbora. Ajeitar isso aqui. Nós estamos entrando no 14º dia do nosso Morning Book. E nós estamos lendo, contextualizando, refletindo sobre o livro Adão, seu amado e seu Senhor. Nós, na primeira parte, falamos sobre essa dama, sobre a importância dessa dama. Estar realmente centrada no seu agora, resolvendo, curando todas as ofensas, tudo aquilo ferido que ficou no seu passado. Eu acabei de fazer um post, porque no dia de ontem, como a gente está falando sobre relacionamentos, eu relembrei o pessoal assim que uma dama ela não tira extrato nos seus relacionamentos. Então, quando você entra para conversar com alguém, ou às vezes está tendo alguma discussão, algum desentendimento com alguém, principalmente com o seu parceiro dentro da sua casa, ou até mesmo com um amigo no trabalho, enfim, você acaba tirando extrato de todos os acontecimentos negativos. E aí você só coloca a conta negativa. Que jeito que resolve? Se não ficou curado lá atrás, gente, tem que dar conta de resolver, porque senão o extrato vai ficando cada vez maior e você não vai dar conta de ficar sarando ele. Entendeu? Então, como é importante a gente entrar e estar num relacionamento curado. Curado. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a minha origem, quando eu entendo o meu propósito, eu começo a ter um olhar para as situações de uma maneira extremamente diferente. Eu acabo tendo uma percepção do medo diferente, eu acabo tendo um olhar para a procrastinação e para o vitimismo de uma perspectiva totalmente diferente. Então, assim, há uma necessidade, nós estamos sendo chamadas para revolucionar mesmo as nossas atmosferas, porque nós temos esse potencial de mudar a atmosfera da nossa casa, do ambiente que a gente está, do ambiente que a gente frequenta. Nós temos esse potencial, porque isso tem a ver com a nossa origem. E a mulher, ela é muito relacional, mas muitas vezes as mulheres se perdem, mesmo mulheres que estão buscando uma espiritualidade mais evoluída, desenvolver mais a sua espiritualidade, elas acabam se perdendo por falta de inteligência e estratégias emocionais. E é por isso que nós estamos aqui, para te ajudar a gerenciar o seu estresse, as suas emoções no dia a dia, porque é no dia a dia que a gente vai se descompensando. Então, quando eu tenho um start de algo que está acontecendo comigo, a partir de uma observação que eu já fiz, eu falo, opa, um alerta foi acendido aqui. E aí eu faço um movimento diferente para já ir reorganizando, para já ir gerenciando isso que está acontecendo no momento. Então a gente entra no 9º capítulo do livro e o título é Conversa com o Travesseiro. E ele já começa com Mateus 11:23 dizendo assim, tudo o que disser lhe será feito. E também ele fala de Gênesis 1:3. Essas poderosas palavras foram extraídas de uma lição que Jesus, o grande professor, compartilhou com os seus discípulos sobre o poder da palavra falada. É pertinente que Deus, que criou a terra, pelo poder das suas palavras, ensine então os discípulos que tivessem cuidado com o que dissessem. Uau, eu acho que aqui vai ter muitas chaves para a gente poder aprender. Então, no mesmo espírito, compartilho com você o extremo poder que opera quando você usa sua língua para o bem ou para o mal, em sua casa e em seu relacionamento. O poder da palavra é muito forte.
A gente precisa ter essa noção, porque principalmente para quem tem filho pequeno, filho na adolescência, nós precisamos ter a sabedoria do que falar. Muitas vezes é melhor silenciar do que tirar esses extratos negativos ou mesmo vomitar em cima das crianças, dos adolescentes e em qualquer pessoa. Mas eu só dou conta de dar uma equilibrada na minha fala, controlar a minha língua, quando eu entender que um dos propósitos da criação e um dos propósitos do ser humano é entender que ele foi criado para dominar. E esse domínio faz parte de um autocontrole que nós temos e que já está dentro de nós, mas por falta de conhecer essa realidade, a gente não dá conta de executá-la. Então fique atento a isso e vamos ver aquilo que o T.D. Jakes vai trazer para nós sobre isso. A maioria de nós vive com as consequências das suas próprias palavras, quer seja assim, dito precipitadamente, ou uma opinião dada depressa demais. Entramos nos relacionamentos com a boca aberta, mesmo que os nossos olhos estejam fechados. Muitos disseram coisas que feriram o companheiro e mudaram o teor do seu relacionamento. Se a sua boca o colocou na relação perturbada em que se encontra, então, teoricamente, parece razoável que sua boca possa tirá-lo de lá também. A ferida pode sarar, mas dizer "sinto muito" nem sempre é o suficiente. Essas palavras mágicas não são tão curativas quanto destrutivas, são aquelas que as geraram. Mas como uma cuidadosa reconstrução da credibilidade mediante um discurso controlado, você pode recuperar o que perdeu por causa dos abusos da sua língua. A mulher precisa compreender o efeito que suas palavras têm sobre o desempenho de um homem, do seu parceiro. Suas palavras podem motivar ou desintegrar a autoestima dele. De fato, as palavras de uma mulher têm condição de influenciar um homem mais do que qualquer outra coisa. Pense nisso, vivemos numa sociedade matriarcal. A maioria dos homens conversa com as mães mais francamente do que com os pais. É com as mães que o jovem jogador de futebol fala ao olhar para a câmera depois de fazer um gol. Os homens foram muitas vezes encorajados por uma voz feminina. Quando crianças, foi uma voz de mulher que os repreendeu e corrigiu. Foi uma voz de mulher que cantou para que dormissem quando tinham medo do escuro. Na maioria das vezes, uma voz feminina os ensinou na escola. A voz da esposa tem igualmente esse poder para o homem adulto. E se essa voz é agressiva e queixosa, afeta a personalidade dele. Por outro lado, uma palavra de ânimo pode renovar o seu desejo de viver. De fato, não é só com relação ao marido. Mas a fala com relação ao marido, a fala mais amorosa, mais cautelosa, mais comedida, essa fala, ela é extremamente poderosa. Bom dia! Porém, isso tem a ver com todos os relacionamentos. Às vezes, com uma amiga ou no seu próprio ambiente de trabalho. Aquilo que você fala fere as pessoas. E uma palavra lançada ao vento, ela pode tomar uma proporção gigantesca. Então, a gente precisa cuidar daquilo que sai da nossa boca. Tem um versículo que eu gosto muito, que fala: da boca sai daquilo que o coração está cheio. Então, olhe para o seu coração, dá uma olhada para o seu coração e analisa. O que eu tenho dito, o que eu tenho falado para o meu parceiro de trabalho, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Essa relação, ela é muito forte e a gente precisa ter um cuidado com relação a isso. A voz da esposa tem igualmente esse poder para o homem adulto. Opa, eu esqueci. Próximo. A Bíblia ensina que o poder da vida e da morte está na língua. A mulher que fala ao homem com bons modos e cuidado pode levá-lo a ter uma força e coragem do que a que constantemente o confronta. Suas palavras podem exaltá-lo ou destruí-lo. Ela pode dizer coisas que o façam desejar retirar-se para o eirado em vez de aproximar-se dela. Ninguém compreende tanto o poder das palavras quanto um pregador. Pregar é apenas a coordenação de palavras com a intenção de edificar e direcionar.
Toda relação na história foi realizada por alguém que sabia o que falar. Quem quer que fale impensadamente, seja ele homem ou mulher, estará condenando à morte o seu relacionamento. Muitos relacionamentos estão feridos por uma dificuldade de comunicação. Eu digo que não é nem falta de gostar, de amar, não. É falta de comunicação. Porque o amor, ele é uma decisão. Igual o perdão, é uma decisão. Agora, a comunicação, ela vem, sabe assim, entrelaçada com tantas outras questões, com tantas outras situações, que a gente precisa ter essa sabedoria no como falar, como se comunicar. Provérbios 25, 24 diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Gente, é terrível a mulher que só reclama. É terrível a mulher que só questiona, que só lança palavras que ferem. De verdade, é insuportável. E isso gera um coração assim muito rancoroso. Quando você percebe que você está num ciclo de reclamação, você vai perceber, eu tenho certeza que você está entrando ou já está num padrão de vitimismo. Eu falo isso aqui no Faxina. Cadê o Faxina? Eu falo isso aqui no Faxina. Aqui no Faxina tem um capítulo que chama A Cozinha do Vitimismo, porque a gente fala dos 7 cômodos da alma. E essa cozinha do vitimismo traz para nós a reflexão sobre a reclamação. Essa reclamação, ela tem um padrão, ela começa nos seus pensamentos. Ela sai como uma fala bem sutil só para você mesmo. Depois ela começa a invadir o coração das outras pessoas, o ambiente que você está. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque você entra num ciclo de autossabotagem tão grande com relação a você mesmo, que você vai perceber que o seu coração, ele está muito ofendido, ele está muito ressentido. Ele precisa olhar para suas feridas e cuidar, porque raízes de amargura estão crescendo. Para observar isso aí. Para observar. O homem foge das brigas, mas extrai forças da mulher que a anima e a afirma. Isso não é, porém, exclusividade do sexo masculino. Qualquer de nós irá apaixonar-se mais rapidamente da voz cordial da afirmação do que o faríamos da voz estridente das críticas constantes. A pessoa ferida, a pessoa com raízes de amargura, com ressentimento e com esse ciclo de sabotagem que não consegue sair, ela acaba ferindo mais as pessoas. É duro isso, né? Mas ela acaba ferindo as pessoas. Por quê? Porque é aquilo que ela não está conseguindo se livrar. Os espíritos calmos criam confiança e tranquilidade. Esse é o segredo dos relacionamentos duradouros. O segredo dos relacionamentos duradouros é ter um espírito calmo, confiante e tranquilo. Mesmo que haja áreas que necessitam desesperadamente de mudança, a hostilidade não proverá essa mudança. Só resultará em ressentimento e o homem ocultará seu coração no eirado. Você pode manter o seu amor longe do eirado e na cama com ternura. A mulher que sabe o que dizer é uma força poderosa. Ela pode influenciar o marido, ela pode influenciar os seus filhos, ela pode influenciar outras mulheres. Ela tem esse poder. A Bíblia nos lembra que os discípulos ouviram de Jesus o ide. E esse ide era para sair andando, passando pelas casas, falando do evangelho. Por quê? Porque é o evangelho que cura, é uma vida evangelística que cura. É uma vida, é um estilo de vida cristão que cura. Não cura, gente, você só saber.
do conhecimento de Deus, da existência de Jesus. Não é isso que cura. O que cura é você viver uma vida de princípios e valores. Bom dia, gente. Oi, gente, vocês estão entrando por aqui. Eu apertei o botão de start e não parei até agora, né? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom tê-los aqui para a gente poder crescer junto e poder potencializar ainda mais as nossas vidas e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então sejam muito bem-vindos por aqui, esse canal de comunicação, de transbordo, de crescimento, de olharmos para nós mesmos com um propósito incrível, de poder nos conhecermos, sabermos de fato qual é a nossa origem e podermos transbordar do melhor daquilo que temos na vida das pessoas. Então, o que eu estava falando mesmo? Me perdi aqui. Do ID. E aí, qual era a fala? Vá, porque vocês têm poder para curar. Vocês têm poder para salvar. Então, a nossa boca precisa ser alvo de bênção e não de maldição. Eu sei que com as descompensações que a gente tem na nossa vida, às vezes a gente acaba soltando coisas que não é o que está no nosso, não é assim a verdadeira essência do nosso coração, mas é uma dificuldade de lidar com aquilo. Por isso que a gente precisa de ajuda, a gente precisa aprender e desenvolver estratégias práticas que nos ajudam a lidar com isso de maneira diferente, lidar com as situações estressantes de maneira diferente, lidar com uma emoção que vem e ela vem de uma maneira muitas vezes tão à flor da pele que eu não consigo gerenciá-la. E aí se eu não consigo gerenciá-la, eu potencializo ainda mais muitas vezes a condição de uma raiva, a condição de uma tristeza. Só uma condição, é só um estado momentâneo, mas que se eu não ter a sensibilidade de perceber isso e antecipar algumas ações, eu acabo descompensando muitas vezes em ansiedades, em depressões, em ira, em amargura e por aí vai. Aí vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, os homens reagem aos elogios como Deus reage ao louvor. Olha que legal isso, gente. Eu nunca tinha ouvido falar isso, hein? Davi diz que Deus é exaltado mediante o louvor falado. Ok. Salmos 34:3 diz o seguinte: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então, o homem, olha aí, gente, nos relacionamentos de marido e mulher, o homem reage aos elogios como Deus reage ao louvor. Bonito isso, né? Esse salmo usa o verbo engrandecer, que significa literalmente fazer crescer. Quando louvamos a Deus, ele cresce em nossa vida. Qualquer homem que é elogiado começará a crescer. Os homens sempre tentam impressionar as mulheres que se preocupam com ele. Se uma mulher mostrar-se impressionada com um homem que carrega 2 pacotes de mantimentos e ainda consegue abrir a porta, ele agarrará 3 pacotes e lhe dirá: olha só, sem problemas, é moleza. Dirá isso embora esteja sem fôlego e delirante. As palavras dela o motivam ao desempenho. É esse modo que as crianças são estimuladas de maneira positiva. O encorajamento dá resultado. Os homens reagem às palavras. Observe um garotinho que recebe um elogio. Veja como ele se esforça ainda mais para te impressionar. A voz de uma mulher provocou o menino em nós a esforçar-se mais em tudo que fazemos. Sabe que algo que eu preciso sempre lembrar, na minha vida, no meu particular, elogiar mais as pessoas dentro da minha casa. Gente, eu preciso trabalhar isso. Não sei você, não sei qual que é a sua realidade, não sei qual que é a realidade que você vive e como que você está nesse momento. Mas de verdade, é algo que eu tenho pedido para o Senhor é me dar esse olhar, sabe, para o lado bom das pessoas. Dar esse olhar para o lado... Eu acho que é esse resumo mesmo.
pro lado bom, não pro que tá faltando. Como o ser humano olha pro que tá faltando sempre. E aí vem o quê? Quando você foca na falta, vai vir o quê? Vai vir uma crítica, vai vir uma comparação. Caracas, não dá pra gente ter esse foco, a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem, a gente precisa olhar para as habilidades que os nossos maridos têm, as habilidades que os nossos filhos têm, porque eles têm. E muitas vezes, assim como nós temos dificuldade de gerenciar umas habilidades que estão fora do lugar, que muitas vezes a gente chama de defeitos, a gente se apega muito a eles. E aí o que acontece? Buga todo o relacionamento, buga toda a comunicação. Buga, dá um tilt, quebra. Se não falar dar um tilt, às vezes chega a dar explosões na sua casa, na sua realidade, no seu trabalho, enfim. Então, poxa vida, vamos fazer um exercício, vamos começar um exercício de olhar, a gente precisa anotar isso, gente, papel e caneta aí, ó. Olhar para uma qualidade e elogiar. O que vocês acham? Olhar para uma qualidade e elogiar. Vamos lá, eu vou anotar isso. Eu vou soltar um lembrete desse lá no meu feed. Vou colocar aqui, ó, lembrete. Todos têm uma qualidade. Elogie. Elogie hoje. Vou colocar esse lembrete lá. Sabe por quê? Porque senão a gente vai desenvolvendo em nós um julgamento muito constante. A crítica muito constante. Eu tenho uma personalidade que, de acordo com a minha infância, com a minha história, eu descobri isso com a ferramenta que hoje eu trabalho também nas mentorias, que é o Enneagrama. Uma personalidade que tem sabe assim, uma predisposição a criticar muito fácil. E eu tenho dificuldade de elogiar. Mas eu reconheço. Deus sabe do meu coração. Eu reconheço o que a pessoa é. Eu reconheço o que ela faz. Eu reconheço. Poxa vida, eu sou grata. Principalmente aqui na minha casa, né? Nesse centro familiar. Mas, gente, como eu tenho dificuldade de elogiar. E é um exercício que eu tenho que me lembrar. Eu preciso me lembrar o tempo inteiro. Vai lá, elogia. Vai lá, reconhece. Por quê? Porque senão o meu cérebro, ele vai querer voltar para um padrão antigo. Um padrão antigo onde eu criei um mecanismo de sobrevivência que eu olhava sempre para a falta que estava acontecendo. Por quê? Porque aquela falta não permitia que a situação, o projeto que estava acontecendo fosse se tornar algo perfeito. Então essa falta não era favorável ao plano perfeito que eu tinha, ao resultado perfeito que eu queria. Vocês estão entendendo? E essa é o quê? Esse é a busca do perfeccionismo. Isso é você querer que todas as coisas estejam extremamente perfeitas, todas as coisas, todas as pessoas. E não funciona assim. O perfeccionismo tem tirado o equilíbrio de muitas mulheres, de muitas pessoas. É claro que nós precisamos fazer com excelência. E a excelência é diferente do perfeccionismo. E isso é muito forte nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Porque senão trava a gente em muitas áreas da vida. E aí, junto com o perfeccionismo, vem uma necessidade, muitas vezes, de aprovação. Por isso que hoje eu já consigo identificar esses gatilhos que acontecem na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a me conhecer. Porque eu aprendi a investigar a minha história e olhar para os pontos gatilhos, para os padrões. Posso dizer ruim? Acho que eu vou dizer ruim para ficar claro aqui pra gente, tá? Esse padrão ruim que não me alavanca, mas que me ancora para baixo, que me segura aqui embaixo, que me escraviza, que não me deixa avançar. Gente, faz sentido para vocês isso aqui? Me dá um oizinho aí, aperta esse coração para esse Instagram girar, porque
falar uma coisa para vocês, esse Instagram, hein? Ele é muito carente, ele precisa desse coraçãozinho para alcançar outras pessoas. Então vamos lá, vamos ver o que mais que ele traz para nós aqui. Ó, seus... Opa, voltei. Virou minha página aqui, ó. É desse modo que as crianças são estimuladas de maneira positiva. O encorajamento dá resultado. Os homens reagem às palavras. Muito bem. Então, as palavras femininas expressam em voz suave e podem influenciar grandemente o homem. Até mesmo Jesus realizou um milagre antes do que o planejado, porque Maria, sua mãe, se aproximou dele e lhe pediu ajuda. O pedido dela foi tão convincente que ele transformou a água em vinho. Vocês lembram isso do milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus está lá em João 2:10, se eu não me engano. E fala sobre isso. Se o seu relacionamento perdeu o sabor suave do vinho e se transformou nas águas amargas da rotina mudança, tente falar gentilmente com o seu parceiro. Você se surpreenderia com a noite de núpcias que a mulher que sabe falar com o marido pode ter. Resta ainda uma garrafa de vinho fino em seu coração para você. Fale baixinho com ele e fique pronta para dizer que Deus deixou o melhor vinho para o final. Estude o poder da língua. Compreenda que se esse poder não foi refreado, pode pôr um perigo em qualquer relacionamento. Deixa eu falar para você aqui. Houve um tempo que eu orava para o Senhor assim, ó, coloque um guarda na minha boca. Por quê? Porque eu estava cansada, sabe assim, exausta, com tantas coisas que eu precisava fazer e eu não estava dando conta daquilo. Por quê? Porque eu estava sobrecarregada. E aí qualquer pequeno detalhe que acontecia dentro da minha casa, eu verbalizava aquilo que não era verdade. Mas por falta de sabedoria emocional naquele momento, eu acabava ferindo. E isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. E ao mesmo tempo é muito forte. Então eu falava assim, Deus, coloque um guarda na minha boca. Porque eu não quero falar. Eu não quero falar. Por falta de inteligência emocional. Me segura. E aí eu comecei a buscar novas estratégias. E uma das estratégias foi eu, de fato, gente, foi eu voltar a escrever o que eu precisava fazer. Voltar a pontuar o que realmente era prioridade para eu resolver, aquilo que já estava na urgência para eu resolver e aquilo que já era uma emergência. Urgência e emergência. Urgência, emergência, emergência, urgência. Emergência e urgência, entendeu? Por quê? Porque a minha cabeça, ela pilhava com tantas coisas que aí eu não conseguia agir. Era como se eu ficasse assim, sabe? Anestesiada frente às coisas. Com a sensação que eu não fosse conseguir. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a ter uma rotina de planejamento. Voltei a fazer o planner. Voltei a pontuar o que eu realmente precisava na semana para não sobrecarregar. Porque não adianta nada você colocar 20 coisas para fazer no dia só para você fazer. Achar que tem que fazer. Não, você precisa ter a estratégia de espalhar o que você tem que fazer na sua semana para você, naquele dia, ter a consciência do que você realmente precisa fazer. Porque tem coisas que precisam fazer nesse momento, mas há outras que podem, por exemplo, ser feitas amanhã ou depois. E aí você vai gerenciando tudo isso. E na sua mente fica mais claro. Você não tem aquela sensação de que o mundo inteiro precisa ser resolvido por você. Então a gente precisa ter esse cuidado também com as sobrecargas que nós colocamos para nós mesmos. Outro ponto que me deixava sobrecarregado. Eu pegava coisas de outras pessoas porque eu não conseguia falar não. Dai, você faz isso para mim? Faço. Aí daí a pouco, Dai, você pode fazer isso, isso?
posso. E aquele posso me sufocava, porque eu não conseguia falar não, e eu comprometia tudo aquilo que eu precisava. Depois que eu aprendi, porque foi um aprendizado, viu, gente? Depois que eu aprendi que o não é libertador, o não é libertador, gente. Quando eu falo não pra mim, não pra situações que eu vou me propor a fazer, eu começo a realinhar tudo. Quando eu falo não para as outras pessoas, eu viro para elas e falo o seguinte: eu não consigo nesse momento, mas você me dá um tempo para eu poder te ajudar nesse ponto? É possível. Eu preciso ter essa clareza, porque eu não posso ser refém dos outros. Nós precisamos sim cuidar cada um da sua vida da melhor forma. E se eu puder ajudar os outros, ótimo. Mas muitas pessoas estão com a ansiedade de ajudar os outros, mas elas estão ferindo elas mesmas. Elas estão destruindo as suas próprias casas. Elas estão destruindo as suas próprias famílias, porque estão querendo ajudar os outros. Ah, Daiane, mas então significa que eu não tenho que ajudar? Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o tanto de sobrecarga que você pega para você e que você não precisa disso para se sentir amada. Você não precisa falar sim para tudo para você ser aceita. Você não precisa dizer sim para tudo para você se sentir amada. Você precisa saber quem você é. Você precisa fazer escolhas e tomar decisões com o que tem a ver com a sua identidade. E deixa eu falar algo para você. Quando eu aprendi que eu posso falar não, eu aprendi a gerenciar tudo isso. E vocês acreditam que eu comecei a ajudar ainda mais pessoas? É um negócio louco de entender. O negócio é louco de entender. É como se a conta não fechasse. É como se a conta não fechasse. Por isso que primeiro eu tenho que aprender a falar não. Porque depois as coisas vão fluir de uma tal maneira que vai acontecer um transbordo tão gigante na sua vida que você vai falar assim: nossa, que top isso, que top isso. Agora, nós precisamos de fato estudar aquilo que nós estamos falando. Sim, claro que é. É uma ajuda saudável. É uma ajuda saudável. E outra, quem compreende, gente, uma rotina de uma vida, quando você fala assim, eu não dou conta agora, nesse momento, de te ajudar, ela não vai se ferir com isso. Porque a pessoa, ela também tem a noção de quem ela é. Por que muitas pessoas se ferem nos relacionamentos? Porque elas não sabem quem são, porque elas estão perdidas e elas estão esperando que alguém a resgate. Eu não posso esperar que as pessoas façam um resgate na minha vida e na minha essência. Sou eu que tenho que fazer isso na minha própria história. Porque eu me ligo com a minha essência olhando para Deus, para quem Ele é. E entendendo qual foi o propósito da criação. Aí sim eu me conecto. Aí sim eu consigo avançar. É tão lindo quando Deus criou Adão, mas Deus criou Adão fora de um jardim. Vocês entendem essa parte lá em Gênesis? Deus criou o homem fora do jardim e Ele o colocou num ambiente. Esse ambiente era um ambiente cercado, era um ambiente delimitado e era um ambiente preparado para o homem. Nesse ambiente, Deus tem o propósito do quê? De se relacionar. Ou seja, Deus vinha todo final de tarde falar com Adão. Por quê? Porque nesse ambiente era um ambiente da presença de Deus. Então Adão estava cercado, Adão estava protegido. Gente, é muito forte nós entendermos que quando nós estamos na presença de Deus, nós buscamos a presença de Deus, nós estamos protegidas, nós estamos protegidos. Então, Deus queria se relacionar com o homem. E esse é um dos nossos propósitos.
o relacionamento com Deus. E isso tem a ver com a nossa identidade. Se relacionar com Deus e dominar sobre toda a terra é o plano de Deus para nós. E quando a gente vai digerindo tudo isso, compreendendo tudo isso, a gente entende realmente o poder da gente ressignificar a nossa verdadeira identidade. A nossa fala começa a melhorar. A nossa fala começa a ser uma fala que edifica mais. Os nossos relacionamentos começam a ser diferentes, porque a gente sabe aquilo que dá sentido e que tem sentido para nós. Quando nós entendemos a nossa identidade, a gente potencializa o nosso propósito cada vez mais. Não tem como ser diferente, porque isso já é. Então, assim, há pessoas que sim têm falas destrutivas. Tem pessoas que sim têm falas maldosas, malignas, se eu puder ir para o extremo da palavra. Porque as palavras têm poder. Se a palavra não tivesse poder, Deus não falaria para o homem: domine sobre todas as esferas da vida. Deus preparou um ambiente para cada ser humano. O ambiente para o peixe tem o seu habitat natural, não tem? O peixe, quando ele sai da água, ele precisa fazer um esforço com as suas, acho que é guelrinhas que estão aqui na lateral da bochecha do peixe lá, da boquinha dele, ele precisa fazer um esforço para ele respirar. Então, se você perceber que quando um peixe é lançado de volta para o mar, ele rapidamente se realinha, se reorganiza. Nós precisamos voltar para o nosso ambiente real de respirar, de sobrevivência. Eu acho que eu vou falar assim, gente, que é o Éden. O que é o Éden? É a presença de Deus. Nós precisamos voltar para buscar a presença de Deus nas nossas vidas, para que realmente a gente consiga viver de fato. Porque essa é uma necessidade do ser humano, a presença de Deus. Quando Adão perdeu a presença de Deus, ele caiu em pecado. Então, assim, voltando para o livro aqui, são tantas coisas que a gente pode estar refletindo, e a gente começou a falar tudo isso falando de um simples detalhe: da boca, da fala, da sabedoria no falar. Olha só para onde a gente foi, para a nossa identidade. Por isso que eu amo essa investigação da nossa história, porque muitas vezes o que a gente tem falado tem desconfigurado a nossa identidade. E muitas vezes, porque por você estar ferida, você não consegue falar de fato sobre a sua origem, porque você ainda está ferida. Entende? Vamos seguir aqui. Seus verdadeiros inimigos jamais serão machucados pelas suas palavras, porque eles não darão a honra da sua atenção. As pessoas que a amam e querem estar com você é que provavelmente serão atingidas pelas suas palavras. Um dia olhará nos olhos dela e notará que apagou o fogo que antes brilhava em seu íntimo. Foi a sua língua que causou um desastre. Pare antes de matar sua amiga, sua carreira, seu filho ou seu companheiro. Todos os que são perspicazes devem refrear a sua língua. Você pode imaginar o que aconteceria se todos dissessem o que pensam? Só porque sabe dizer a palavra certa para magoar alguém? Isso não significa que tem o direito de falar. Antes de abrir a boca, pese o efeito das suas palavras, porque talvez não possa retratá-las. Tenha certeza do que deve ser dito antes de lançar palavras a alguém esta noite. Alguém que talvez queira que a ame amanhã. É lamentável que a maioria das pessoas que nunca aprenderam a refrear a língua acabem sozinhas, porque todos que poderiam estar ao seu lado foram afastados por uma língua incontrolável. Os filhos vão embora, o marido foge e os empregadores não concedem promoções. Quanto mais as coisas pioram, tanto mais brutal se torna a língua. Olha só.
Quanto mais as coisas pioram, tanto mais brutal se torna a língua. Quanto mais virulenta a língua, tanto maior o isolamento. É um círculo vicioso. Você se enxerga nessa situação ou não? Caso positivo, peça a Deus que lhe confira graça para usar a língua para o bem e não para o mal. Se permitir o Senhor torná-la uma língua, a sua língua e a guiará para glorificá-lo em vez de destruir você. Esta é uma boa oração para ser feita caso esteja lutando nesse setor. Guardar uma faca debaixo do travesseiro realmente destrói a possibilidade de conversa para você e para aquele a quem ama. Livre-se deste punhal, citando-o em coração. Citando em oração. Peça a Deus que coloque um freio na sua língua. Salmos 19:14 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É lindo isso aqui, né? Sua boca está destinada a pronunciar bênçãos e fazer petições ao céu. Você foi designada para ver respondidas as suas orações. Receber uma língua pronta e deve, portanto, acalmar as tempestades e dar vida às coisas mortas que as atacam. O maligno não tem o direito de usar o que Deus lhe deu, mas está tentando fazer uso da sua língua para destruir você. Peço que assuma o compromisso de mudar suas palavras em algo sadio. Se fizer isso, qualquer velha ficará cercada de pessoas que desejarão ouvi-la falar. Quando você ama, sua boca fica cheia de um elixir, mistura do mel dos seus pensamentos e do vinho do seu afeto. Quando fala, o som da sua voz deve provocar paixão em seu cônjuge e não ser associada ao sofrimento. Existem mulheres capazes de entrar num quarto e pronunciar uma palavra que faz até os maridos inconscientemente acordarem. Lembro-me de um indivíduo que sofreu um terrível acidente e entrou em coma. Os médicos haviam perdido a esperança, mas a esposa não. Continuou falando com ele e orando a seu favor. O homem disse mais tarde que a voz da mulher em seus ouvidos o chamou de volta à vida. Não foi só a oração sincera que o fez retornar, mas uma voz conhecida que o tirou dos braços da morte. Isso é muito forte, né, gente? A gente tem um poder muito forte na nossa boca. Quando você fala, pode falar com que o homem saia de um estado de depressão ou desespero. Você tem um poder, faça o uso desse para o bem. Se fizer isso, será uma mulher rica durante toda a sua vida. Será rica em amigos, em sucesso, em admiração. Os homens precisam profundamente a mulher que sabe usar desse modo as palavras. Ao encerrar esse assunto, há uma coisa que desejo que saiba. Se quiser manter uma relação positiva, deve haver comunicação entre você e seu cônjuge. No entanto, existe uma diferença entre destruir e resolver um conflito, usando a comunicação e desencadear a fúria do inferno sobre alguém com a sua língua venenosa. Eu não vou cansar de falar isso aqui. A mulher sábia é aquela que foca na solução. A mulher sábia é aquela que não foca no problema. Mas deixa eu falar algo pra você. Isso é no dia a dia, a gente lembrando, hein? Isso é no dia a dia, a gente respirando, centralizando a vida da gente aqui, ó. E lembrando. Porque como a carne vai pro problema, mas a sua alma, o seu espírito vai para a resolução. Vai buscar estratégias. Não é fácil, claro que não é fácil. Ontem mesmo eu saí de uma reunião. Ai, eu cheguei assim com tanta coisa, com tanta informação. Eu cheguei em casa, eu falei com meu marido, falei assim, ai, eu preciso chorar. Eu preciso chorar, eu tô com vontade de chorar. Ele falou, chora. E eu chorei mesmo. Chorei e falei assim, ai, é tanta coisa para resolver. E dormi.
Graças a Deus, me acolheu, me abraçou, falou, vai dar certo. E vai dar certo. É só uma fase que a gente precisa fazer, às vezes, mais ajustes do que antes. E vai dar certo, mas se eu ficar focada nas coisas, eu não avanço, eu paraliso. Eu preciso ficar focada no espírito. E resolvendo, sabe, os problemas conforme forem aparecendo. E se embora. E bora pra frente. Então, resolvam o conflito, mas não despedacem um outro com palavras. Elas são ditas facilmente, mas são difíceis de apagar. Eu falo assim, que no faxina eu coloco isso, que uma palavra lançada ao vento, ela não consegue ser apagada. Muitas vezes a gente vai falando, desordenadamente, e a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Se palavras ruins forem lançadas, vão plantar sementes ruins. Se palavras boas e edificantes serão lançadas, vão ter essas sementes para serem colhidas. Então, de nenhuma maneira ela vai voltar vazia, por isso a gente tem que cuidar. Então, vemos as coisas sobre perspectivas diferentes, né? Então, use as palavras para compartilhar os seus sonhos e necessidades e para perguntar ao seu amado o que ele deseja. Vemos as coisas das perspectivas diferentes, então é importante a gente se comunicar. Se lhe der apenas o que você quer, isso causará grande frustração, em primeiro lugar, porque as suas intenções foram realmente sinceras, mas os seus esforços não obtiveram as respostas apropriadas. Segundo, ele fica frustrado porque dar só é eficaz quando nos humilhamos o suficiente para que as necessidades ou desejos das outras pessoas tenham precedência sobre os nossos preconceitos e preferências. Vocês podem ter de ir para a cama para conversar enquanto as crianças estão dormindo. É isso mesmo, só conversar. Conversem até que a luz da manhã espie pela janela. Você está lutando para salvar a sua vida, a sua casa, a sua família? Sem comunicação, o relacionamento certamente morrerá. E com ele a promessa de amor e consolo para todos os dias de sua existência na Terra. Eu falo que houve um tempo aqui em casa com meu marido que a gente passou por algumas lutas onde nós nos vimos sozinhos por um tempo. E eu falo que esse tempo onde nós dois nos vimos sozinhos foi o tempo que mais o Senhor tratou no nosso casamento, no nosso relacionamento e na nossa comunicação. Porque quanto a gente conversava, quanto a gente começou a relembrar de situações, se fortalecer, começamos a orar mais juntos, a termos uma visão de futuro juntos, falarmos sobre nós. Gente, foi tão bom isso, por isso que nós muitas vezes não podemos focar no problema. Porque se eu tivesse focado no problema naquele momento, eu não teria desfrutado da companhia dos meus. Então, há outras possibilidades para nós olharmos frente a uma situação que nós estamos passando, mas a gente precisa encarar isso. Encarar isso com alegria. De novo eu volto a falar. Fácil não é, mas é um desafio. Porque quando você passar por isso, alguém chega até você e relata algo, você vai falar assim: calma, porque isso vai passar, é só uma fase. Eu já passei por isso. Você tem propriedade, porque você de fato não só conheceu, não só ouviu alguém falar, mas você viveu. Você viveu, e a partir daquilo que você viveu, novas realidades foram sendo construídas na sua vida. Então, o que é melhor de fazer? Você pergunta. Sugiro que enquanto estiverem na cama ou forem juntos de carro para o trabalho, desenvolva a arte da comunicação. Isso é com tudo. Isso é em tudo. Eu tenho desfrutado de um tempo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tudo é longe. A minha escola, ela é 5 minutos daqui, da minha casa. Só que o que acontece? Tem muito trânsito. E a gente precisa ficar na fila dos carros lá para buscar as crianças, e tem um tempo tem uma logística toda aqui, então demora. Então, o que eu desenvolvi quando eu levo as crianças? Conversa, a gente profetiza o dia, a gente ora, a gente faz o terror. Coisas que em 5 minutos seria rápido chegar, falo, nossa, tá demorando? Não, não falo mais isso, nossa, tá demorando. Eu crio estratégias para conversar com a minha filha nesse momento.
Então, é precioso, a gente precisa dessas estratégias. Algumas vezes falarão em palavras, outras vezes as palavras não serão necessárias. A ocasião em que você diz tudo ser abrir a boca. Suas mãos e seus olhos podem quase sempre enviar mensagens mais audíveis se forem usadas de forma correta. Não importa como fale, apenas certifique-se de falar. A comunicação os ajudará a compreender as necessidades mútuas. Negociem as suas necessidades para que todos saiam ganhando. A tarefa de vocês é introduzir alegria na vida do outro. Não há nada de errado se um perguntar ao outro: como posso melhorar a sua vida? Você já fez essa pergunta para o seu marido, para o seu filho, para um amigo de trabalho? Como eu posso melhorar a sua vida? Gente, a gente ficaria uma live inteira falando só sobre essa pergunta. Só o fato de fazer a pergunta já é importante. A consideração implícita nela faz com que a pessoa se sinta amada e valorizada. Receito-lhes uma boa dose de comunicação. Algumas horas de toque, seguidas de uma aplicação generosa de contato visual. Todas as noites antes de dormir, sussurrem algo no ouvido um do outro, aqui especificamente falando sobre o seu cônjuge. Algo que os leve a se aconchegar. O bom relacionamento é como um cobertor quente numa noite fria. Abracem-se e isolem-se dos acontecimentos do dia. A gente precisa aprender. Isso eu também aprendi. Nós precisamos aprender a deixar os perrengues do trabalho no trabalho e não trazê-los para dentro da nossa casa, porque senão a gente mina todas as relações com a nossa família. O bom relacionamento é como um cobertor quente, numa noite fria. Então, abrace-se e isole-se dos acontecimentos do dia. Estendam a mão durante a noite para alcançar o ponto aquecido no coração do outro. E então, bem suavemente, sussurrem a sua conversa de travesseiro. Esse foi o nosso capítulo. Que linda a maneira como ele fala, né? O capítulo 9 do dia 14 é Conversa com o Travesseiro. Por quê? Porque a comunicação é algo precioso. A fala é algo poderoso. Então fica a dica para vocês no dia de hoje, para vocês começarem a exercer essa conversa de travesseiro com os seus cônjuges e também essa comunicação mais abençoadora e edificante com todos que estão ao seu redor. Feito, gente! Um bom dia para vocês. Um excelente dia de hoje para vocês. E não se esqueçam do lembrete. Todos têm uma qualidade. Elogiem só hoje. Lembra disso, eu vou elogiar alguém hoje. Só hoje. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Um excelente dia. Faça do seu dia lindo e um dia extraordinário. Tchau.